nós estamos nesse mês onde nós falamos a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender perfeitamente como a ressurreição impactou na história e no nascimento do cristianismo, e por isso hoje nós daremos continuidade. Eu quero hoje, então, falar a vocês a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, um texto muito conhecido, mas um texto de difícil interpretação, um texto bem complexo. Nós vamos estudar a primeira parte agora, e depois a segunda parte logo mais à noite, tá bom? E eu peço que você compartilhe comigo, abra aí o seu texto bíblico. Se você tem me acompanhado, você sabe que eu vou expondo todo o texto e vou precisar citar todo o seu contexto. Então, por favor, abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e deixe a sua Bíblia aberta. Então, se você está nos Evangelhos, você encontra o livro de Atos, depois você encontra o livro de Romanos. Vou desligar esse celular aqui, parar de vibrar aqui. Aí você encontra Romanos e você já tem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, logo no finalzinho da carta. Nós hoje leremos de 1 até o versículo 11, e aí poderemos caminhar até o versículo de número 19, tá bom? E se você está aí no Facebook, você pode também deixar aí sua impressão, e depois você pode se inscrever também no nosso canal, porque a qualidade do YouTube certamente é melhor, e também temos o chat, tá bom? E se você está aí no YouTube nos acompanhando, pode deixar aí qualquer manifestação de gratidão, de pedido, a irmã Natália anotará o seu pedido, tá bom? Já dei esse tempinho para você encontrar o texto. Eu estou, então, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Vamos caminhar até o versículo de número 11 e depois até o versículo 19. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto também por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça foi me concedida, e essa graça não se tornou vã em mim. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça do Senhor que atua comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos Cristo e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. E assim somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa hora. Que esse texto traga verdades à nossa existência e que possamos guardar
essas verdades ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. O tema da nossa reflexão nessa manhã é a igreja, a comunidade da ressurreição. Então eu gostaria de falar aos irmãos, assim como fizemos na semana passada, pensando a respeito dessa data específica considerada a Páscoa, que para nós é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero então mostrar aos irmãos como a igreja do Senhor Jesus é uma comunidade da ressurreição, que valoriza a ressurreição, que coloca a ressurreição como ponto central da fé cristã. Assim como falei na semana passada, a cruz revela o nosso pecado, a cruz revela o amor de Deus, a cruz mostra que Jesus cumpriu o plano de Deus, pagou pelos nossos pecados, mas a ressurreição complementa a mensagem da cruz, e por isso nós cantamos aquele hino, né? Levarei a mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar, porque essa mensagem de salvação, essa mensagem de redenção, e quando Jesus ressurge da morte, trazendo a morte em suas mãos, tragada foi a morte a sua vitória, como está aqui no texto de 1 Coríntios, nós temos a consumação da vitória cabal de Jesus sobre a morte, sobre as hostes malignas, e assim nós temos plena libertação, temos a redenção, temos a salvação e temos a certeza de que um dia também viveremos uma vida ressurreta perante o nosso Deus. Então é por isso que nós precisamos ter essa consciência de que nós, como igreja, somos a comunidade da ressurreição, somos essa comunidade que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhamos para a cruz e contemplamos a nossa miséria, o nosso pecado, mas contemplamos também o nosso Salvador que nos ama tanto, mas na ressurreição nós temos o Cristo vitorioso. Se na cruz e na crucificação a gente vê o servo de Deus, o Messias, considerado por Isaías, o servo sofredor, apanhando, sendo zombado, sendo cuspido, sendo completamente desprezado pelos homens, pelos soldados. Na ressurreição nós temos o Cristo vitorioso, o Cristo glorioso. Alguns já disseram, né, que na cruz ele morre como um cordeiro, mas ele ressuscita como leão, o leão da tribo de Judá. Então ele ressurge vitorioso, cheio de glória, e por isso ao nome dele nós nos curvamos e nos dobramos. Então hoje pela manhã eu quero falar dessa igreja que tem como marca a ressurreição, e logo mais à noite, a partir do verso 19 desse texto também, falar da esperança que nós temos no nosso coração por meio da ressurreição, como a ressurreição traz a esperança. Então, hoje nós vamos pensar e meditar até o verso 18 e 19, e logo mais à noite eu quero falar da ressurreição e esperança a partir do versículo 19. Você já viu pela leitura que é um texto extremamente complexo, um texto que tem muitas nuances, então certamente não dará para eu falar tudo agora pela manhã. Então eu quero tentar falar a respeito do versículo 1 até o versículo 19, e a partir do versículo 19, logo mais à noite, se Deus assim nos permitir. Você conhece e sabe que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que recebia muitas e muitas pessoas, era uma cidade cosmopolita para a sua época, era uma cidade extremamente plural, no sentido de muitas pessoas de vários lugares do mundo, e então nós temos uma comunidade extremamente diversificada, e por ser extremamente diversificada, nós também temos ali muitas dificuldades inclusive com a compreensão do Evangelho. Se você já estudou em alguma ocasião na escola bíblica dominical, você vai saber que a igreja de Corinto era fragmentada, completamente tomada por vários grupos. Quando o apóstolo Paulo fundou a igreja, certamente a igreja demonstrava um pouco mais de coesão, mas depois da saída do apóstolo Paulo, alguns hereges começaram a se infiltrar na igreja, e aí depois o apóstolo Paulo escreve a primeira e a segunda carta, tentando corrigir alguns erros doutrinários. Ali nós tínhamos uma situação de sexualidade extremamente complicada, tínhamos grupos divididos, né, alguns falando que era de Apolo, outros de Pedro ou de Paulo,
e aí o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, Cristo será que está dividido por vossa causa? Eu não batizei ninguém, então vocês não devem me adorar, vocês não devem me celebrar. O apóstolo Paulo chega a chamar, chega a falar que aqueles irmãos são irmãos carnais e são como crianças, né, que não conseguiram crescer. E aí, enfim, nós temos várias situações difíceis dentro daquela igreja, e uma delas nós vamos detectar aqui. Havia um grupo, e aí nós não sabemos se esse grupo era um remanescente dos judeus convertidos ao cristianismo, que tinha uma herança dos saduceus, lembrando que no livro de Mateus, inclusive, você é convidado e convidada a participar conosco da aula da Escola Bíblica Dominical de Mateus. Nós estamos estudando Mateus, e nós temos no livro de Mateus o grupo dos saduceus que não criam na ressurreição do Senhor Jesus. Mas também sabemos, e até podemos entender dessa forma, que os gentios, muito ligados à cultura grega, de fala grega e de uma cultura helênica, também não tinham essa proposta e essa consciência, e até não concebiam a ideia da ressurreição dos mortos. Então nós não sabemos se era um grupo descendente dos saduceus ou se era os próprios gentios helênicos que adentraram na igreja e estavam dizendo que não havia ressurreição, que eles não criam na ressurreição dos mortos. Então, Paulo vai escrever esse capítulo 15 para falar àqueles irmãos e lembrar à igreja de Corinto que a igreja cristã é sim uma comunidade que celebra a ressurreição. O ponto alto da igreja, ou seja, o clímax da igreja, é quando a igreja anuncia o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A morte na cruz, mas também a ressurreição. Então, a data mais especial, ou o momento litúrgico mais específico da igreja cristã, deveria ser a comemoração e até a lembrança, como nós estamos fazendo agora, da ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, todos nós somos chamados a celebrar ao Senhor. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero mergulhar com vocês agora, depois dessas explicações iniciais, diretamente no texto, porque, como eu digo sempre, né, o relógio contra mim, ele é implacável. Eu estou vendo aqui, nós temos 50 pessoas, 50 aparelhos conectados, né, no YouTube, e aqui no Facebook nós temos mais 11 pessoas. Então, estamos alcançando outras pessoas que estão aqui também no Facebook, algumas que costumavam não participar conosco, e esse tem sido nosso esforço hoje pela manhã. Então, vou ficar com os dois aparelhos aqui conectados e vou dando uma olhada, tentando monitorar, mas nesse momento nós vamos mergulhar, então, em 1 Coríntios, capítulo 15. No verso 1, o apóstolo Paulo começa lembrando os irmãos. E é interessante isso, né? O apóstolo Paulo fala assim: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. É interessante que por várias vezes nós vamos nos esquecendo da mensagem do evangelho. Nós vamos ficando tão familiarizados com a mensagem do evangelho que acabamos por esquecer a profundidade da mensagem do evangelho, a profundidade das boas novas. E aí Paulo precisa lembrar aqueles irmãos e irmãs da mensagem que ele vos anunciou, da mensagem que ele pregou àqueles irmãos, a mensagem da morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E ele fala o seguinte: irmãos, eu venho vos lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eu quero crer, o apóstolo Paulo diria, que vocês estão ainda perseverando nesse evangelho, que vocês não somente ouviram, mas que vocês continuam crendo e perseverando na mensagem desse evangelho. Ou seja, que vocês aceitaram o Senhor Jesus, mas que vocês também creem que um dia serão ressurretos com o Senhor Jesus, porque essa é a mensagem do evangelho. Essa mensagem que nós recebemos a salvação e que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. E aí no versículo 2 ele fala o seguinte: porque ele também sois salvos, ou por ele, por essa mensagem, pela mensagem do evangelho, vocês receberam a salvação, se assim vocês retiverem a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo fala que a salvação está atrelada à mensagem do evangelho, e nós cremos nisso, e assim precisamos acolher a palavra do evangelho no nosso coração. E por isso a pregação é essa mensagem tão contundente em que nós anunciamos o Cristo vivo por meio da ressurreição dos mortos. E assim, aquela igreja foi fundamentada e foi estabelecida nessa mensagem, por meio
meio desse evangelho, de que Jesus Cristo está vivo e que Jesus Cristo um dia buscará a sua igreja. Mas o apóstolo Paulo chega a colocar uma dúvida no versículo 2, falando assim: mas só se vocês creram de verdade, porque senão vocês terão crido em vão. Então Paulo fala, olha, se vocês creram em vão, vocês certamente não estão levando a sério a mensagem do evangelho. E aí o apóstolo Paulo faz um resumo a respeito do que ele entende como evangelho a partir do versículo 3. Ele fala assim: antes de tudo, vos entreguei o que também vos recebi. E aqui há uma mensagem muito clara e muito bonita da parte do apóstolo Paulo. Nós só podemos entregar às pessoas aquilo que nós recebemos. Então, se nós recebemos o evangelho, nós temos a obrigação e a oportunidade, eu diria, o privilégio, a missão de levar as outras pessoas. Então, se você recebeu o evangelho, você tem a missão. Pesa sobre você e sobre mim a responsabilidade de levar adiante o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você foi abençoado com a certeza da salvação, com a certeza da vida eterna, você precisa anunciar isso às pessoas, porque muitas pessoas estão precisando dessa certeza. Se você tem a esperança de que sua vida está nas mãos de Deus por meio do sacrifício de Jesus, você precisa falar dessa esperança para as outras pessoas. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: da mesma maneira que eu recebi a mensagem do evangelho e eu me converti, eu também entreguei aos irmãos. Então ele fala, olha, eu vos entreguei aquilo que eu recebi. Mesma maneira que eu ouvi a voz de Deus me chamando por meio de Jesus, Paulo, Paulo, porque me persegues? E ele pergunta, quem és tu? E aí Jesus fala, sou eu, sou Jesus. Nós também precisamos ouvir a voz de Deus. E nós que já ouvimos a voz de Deus, precisamos então divulgar a voz de Deus. E ele diz assim: essa é a mensagem, ou seja, o resumo, o cerne do evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí nós temos essa certeza que emana da cruz e que vem dessa mensagem da cruz, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem do evangelho. Então nós não precisamos mais ficar com essa sensação de dívida para com Deus, porque Cristo pagou os nossos pecados e comprou a nossa vida lá na cruz do Calvário. Logo, somos salvos, somos livres, somos libertos, e assim podemos cantar, podemos celebrar, temos livre acesso à presença de Deus. Então, por meio de Cristo que morreu na cruz, nós temos os nossos pecados completamente pagos por Jesus lá na cruz do Calvário. E aí o apóstolo Paulo coloca uma vírgula e fala o seguinte: segundo as Escrituras, ou seja, o Messias, Cristo prometido, vem e cumpre cabalmente seu ministério segundo as Escrituras. Ele morre na cruz, conforme as Escrituras previam. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, Jesus cumpriu tudo aquilo que estava nas profecias, ou seja, Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus havia dito sobre ele, e ele fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Então ele comprou a nossa vida lá na cruz do Calvário. E no versículo 4, ele foi sepultado, conforme o texto bíblico do Antigo Testamento havia nos orientado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, glórias a Deus por isso, e segundo as Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus havia dito que ele ficaria 3 dias debaixo da terra, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, e assim nós temos essa confirmação. Então Paulo está fazendo uma revisão com a igreja. Olha, a amada igreja de Corinto, nós somos o povo da ressurreição. Jesus morreu na cruz do Calvário, segundo as Escrituras, e cumpriu todo o desígnio de Deus, cumpriu toda a vontade de Deus, sim, segundo as Escrituras, glórias a Deus. Mas Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, tudo aquilo que ele falou que faria, ele fez, ele venceu a morte, e assim nós temos essa certeza. E aí o apóstolo Paulo vai avançando no texto, ele fala o seguinte: agora eu vou mostrar aos irmãos de Corinto e também de toda a cristandade a forma histórica como Jesus se revelou à sua igreja. E aí ele começa falando no versículo 5, eu espero que vocês estejam me acompanhando nessa exposição bíblica, conforme eu vou citando os versos. Verso 5, ele apareceu a Pedro, a Cefas, e depois aos 12. Olha que interessante. Então Paulo vai mostrando como Jesus apareceu
para os seus queridos. Então, dessa forma, mostrando esse testemunho histórico ali no início da igreja cristã. Então, ele apareceu a Pedro, ele apareceu também aos 12, e aqui provavelmente aquela menção que nós temos em João, de que ele vai ao encontro do círculo apostólico, que estava com medo, trancafiado em uma sala. E aí no versículo 6, melhor dizendo, desculpa. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, ou seja, Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma única vez, e aí Paulo fala, dos quais a maioria estão entre nós, alguns já dormem, ou seja, alguns já faleceram, mas muitos dos nossos irmãos estão entre nós. Esses irmãos viram Jesus. Versículo 7, depois ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos, ou seja, todos aqueles que andaram com Jesus, viram Jesus, e afinal de todos, versículo 8, o próprio apóstolo Paulo fala, eu também vi o Senhor Jesus. E aqui depois o apóstolo Paulo faz uma comparação do trabalho dele para com o trabalho dos demais apóstolos e chega à conclusão que é a graça de Deus agindo pela sua vida. E aí, no versículo 11, eu quero me deter alguns minutos aqui, nós temos também algumas implicações de que a igreja cristã é a comunidade da ressurreição. A partir do versículo 12, nós temos a tensão, que eu chamei a atenção logo no início, de que havia um grupo na igreja que não cria na ressurreição, que pensava então que a vida era somente essa vida aqui, essa vida carnal, essa vida nesse corpo, essa vida, eu diria, entre aspas, momentânea, terrena. E aí o apóstolo Paulo fala, não, nós cremos na ressurreição. E aí no versículo 12, o texto vai dizer assim para nós, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E aí mais uma vez o apóstolo Paulo vai fazer uma apologia à fé cristã, ele vai defender o evangelho e vai mostrar com bases muito sólidas, como nós podemos crer na mensagem da ressurreição. E Paulo aqui faz um trocadilho de palavras para formar o seu conceito e mostrar que esse conceito, na realidade, é um conceito que valida a nossa fé cristã, porque a nossa fé está baseada na morte e na ressurreição de Jesus. Aqui no capítulo 11, por exemplo, nós estamos no 15, mas um pouco antes, no capítulo 11, o apóstolo Paulo fala da morte e da ressurreição de Jesus, ele fala da ceia. Então, nós devemos comer o pão e beber o cálice do Senhor até que ele venha, e assim fazendo uma espécie de lembrança e trazendo à memória a espécie de trazendo à memória a morte e a ressurreição de Jesus, uma espécie de lembrete. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos rememorando, nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, e aquilo que nos dá esperança é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos celebrar a ceia do Senhor, não podemos entoar algumas canções maravilhosas que falam a respeito da ressurreição, se nós não cremos na ressurreição. Então, o apóstolo Paulo está questionando a igreja e falando isso à igreja. Olha, como há um grupo na igreja que não crê na ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo vai formular um postulado de fé que nós aprenderemos agora. Versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, olha que interessante. Se vocês, amados irmãos de Corinto, Paulo estava dizendo, não creem na ressurreição de mortos, ou seja, aquelas pessoas que creem em Jesus não irão ressuscitar, não terão vida eterna e não viverão com Deus para sempre, então Cristo não ressuscitou. Porque havia essa ideia de que olha, não há ressurreição de mortos. Somente quem ressuscitou no máximo foi Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala, e nós aprendemos isso com Jesus e com os demais apóstolos, inclusive com o apóstolo Paulo, que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. É interessante como Jesus falou a esse respeito quando ele estava diante da morte e depois ele ressuscitou a vida de Lázaro. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição, a vida.
Então Jesus falou isso para nós. Nós temos essa certeza de que ele é a ressurreição e a vida. Então, se nós não cremos que nós também seremos ressuscitados, que nós receberemos um novo corpo, que nós receberemos aquele corpo incorruptível, nós estamos negando a ressurreição de Jesus. Então, nós só cremos e só validamos a nossa fé na ressurreição de Jesus se nós também cremos que nós e todos aqueles que vieram antes de nós e que morreram crendo em Jesus serão ressurretos. E aqui, amados irmãos, é muito interessante porque nós podemos ter a certeza de que iremos encontrar alguns dos nossos irmãos e irmãs que já partiram, já dormem no Senhor. Isso é muito incrível. Isso, na realidade, é emocionante para nós. Eu verei algumas ovelhas que eu tive que fazer o seu sepultamento, mas eu sei que eu verei essas ovelhas na glória de Deus. Eu tenho a certeza, por exemplo, que eu verei os meus familiares que partiram e que estão na glória. Eu verei minha avó materna, por exemplo, eu verei o meu avô paterno que me ensinou muito do evangelho, eu verei alguns parentes meus que já partiram, alguns amigos pastores que agora, infelizmente, por conta do Covid, foram retomados e foram levados à presença de Deus, eu verei. Porque se eu creio na ressurreição de Jesus, eu preciso crer que esses amados irmãos, assim como eu, um dia também terei a minha vida completamente tomada por Deus. Isso que é humano, isso que é mortal, será revestido da imortalidade. Então, no versículo 13, o apóstolo Paulo coloca por chão essa ideia de que não há ressurreição. Ele fala assim, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se vocês não podem crer que vocês um dia serão ressuscitados, vocês estão negando a ressurreição de Jesus. E Paulo vai mais adiante, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, se vocês não creem na ressurreição de Jesus, é vã a vossa pregação, porque a pregação, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, é essa loucura em que nós, os pregadores, anunciamos todo o desígnio de Deus e o Espírito Santo de Deus é que completa e que fala ao coração do pecador. Então eu estou falando aqui de muitas verdades, mas o Espírito Santo de Deus é que vai codificando em seus corações, é o Espírito Santo de Deus que vai atuando nos corações, é o Espírito Santo de Deus que vai falando aos corações, e esse é o poder da mensagem de Deus, essa é a loucura, conforme Paulo diz, a loucura da pregação do Evangelho, essa pregação que crê na transformação, essa pregação que vai de encontro ao coração do pecador, que está morto, que está inerte à vida, que não tem nenhum sentido da sua existência, mas essa pregação que traz vida, porque nós estamos falando da palavra viva, nós estamos falando da palavra que vai permanecer por toda a eternidade, nós estamos falando do poder de Deus, nós estamos falando do poder da ressurreição. Então, se nós negarmos a ressurreição de Jesus, nós não podemos pregar, não adianta nem a gente pregar. Imagina se eu não creio na ressurreição de Cristo Jesus, por que eu vou pregar? Por que eu vou anunciar a mensagem dele? Então é vã a minha pregação, é vã a pregação da igreja de Corinto, se a igreja de Corinto não crê na ressurreição dos mortos. Então, Paulo vai colocando isso de uma maneira bem didática e bem profunda. Ele fala o seguinte, se vocês não creem que Jesus ressuscitou, é vã a vossa pregação. Não adianta pregar, porque será simplesmente um discurso religioso e não será a pregação bíblica que transforma vidas. Porque a pregação bíblica que transforma vidas precisa partir de um pregador apaixonado e crente na ressurreição de Jesus, porque esse pregador completamente inflamado pelo Espírito vai transmitir a mensagem com capacidade intelectual sim, mas vai transmitir a mensagem pelo poder do Espírito. E o Espírito Santo do Senhor é que vai conduzir a pessoa a confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos crer sim na ressurreição dos mortos, porque se nós não cremos na ressurreição dos mortos, é vã a nossa pregação, e é vã também a nossa fé, porque a nossa fé, amados irmãos e irmãs, está firmada na certeza da ressurreição, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele um dia, amém, aleluia, glórias a Deus. O autor aos Hebreus chega a dizer que a fé é a certeza daquilo que não se vê.
Eu não vi com os meus próprios olhos Jesus ressuscitando, eu não vi, mas eu creio na expressão bíblica, isso é fé. Eu creio que eu morarei com o Senhor para todo sempre. Eu creio que eu receberei um corpo glorificado, um corpo revestido da imortalidade. Eu creio nisso. Eu creio que um dia nós gozaremos da paz de Deus para todo sempre. Eu creio que dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas, todo o nosso sofrimento será estancado, que o nosso corpo não sofrerá mais com as mazelas, com as consequências desse mundo terrível, desse pecado que habita em nós, que habita na natureza, que toda a natureza está contaminada pelo pecado. Nós cremos nisso. E aqui está a nossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E a nossa fé está firmada nessa certeza de que um dia nós viveremos diante de Deus, na presença de Deus, diante do trono do Senhor, diante do trono do Cordeiro, e nós não teremos mais que viver com a maldade, com o pecado, com a separação, com a dor, com o sofrimento. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, se você não crê na ressurreição de Jesus, não adianta nada você celebrar o Natal, por exemplo. Não adianta você celebrar o nascimento de Jesus e não celebrar a ressurreição de Jesus. Não adianta você dizer que crê na Bíblia, mas se você não tem fé para acreditar que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, que ele pisou, esmagou a cabeça da serpente, de que Deus deu poder, e por isso Jesus chega a dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e ele então cumpre todo o desígnio de Deus. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. A missão da igreja é provar pela pregação que ele ressuscitou. A missão da igreja é demonstrar e viver uma fé que crê que nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, e que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. E é aí que reside a nossa fé. A nossa fé está firmada de que Jesus deixou tudo para trás, inclusive o lenço, que ele foi completamente envolvido. O lenço ficou lá na tumba. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí Paulo continua, e eu preciso caminhar para o final por conta do tempo. E também no versículo 15 nós temos uma outra fala de Paulo, também apologética, dizendo assim, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, nós somos tidos por falsas testemunhas. O nosso testemunho é falso. Nós somos, então, falsas testemunhas. Nós estamos anunciando, pregando, falando de alguma coisa que nós não vivemos e que nós não acreditamos. Então, nós somos tidos por falsas testemunhas. E eu não quero ser considerado uma falsa testemunha. Eu quero ser considerado uma testemunha verdadeira de Jesus. E essa era a proposta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Irmãos, eu quero que vocês sejam testemunhas verdadeiras da morte e da ressurreição de Jesus. Eu quero que vocês caminhem, que vocês tenham uma vida diante dos gentios, diante das pessoas que não conhecem o evangelho, diante dos pagãos, que eles possam ver que houve mudança na vida de vocês, porque vocês creem na morte e na ressurreição. Porque antes de crer na ressurreição, nós criamos somente nas coisas dessa vida. Depois que a gente passa a crer na ressurreição de Jesus, a gente tira o foco, tira o olhar das coisas dessa vida e passa a focar somente nas coisas do alto. Antes da morte e da ressurreição, antes de crer na morte e ressurreição de Jesus, nós queríamos simplesmente fazer com que a nossa vida fosse luxuosa e prazerosa aqui. Depois que a gente crê na morte e na ressurreição de Jesus, a gente põe os olhares na eternidade, fica com a expectativa e a esperança de que nós seremos felizes não aqui, mas lá na eternidade. Então muda completamente a visão de mundo, aquilo que a gente chama de cosmovisão. E a nossa cosmovisão muda. Então eu não somente estou indo rumo a Nova Jerusalém, mas eu quero levar outras pessoas comigo para Nova Jerusalém. Eu não somente sou feliz com Jesus, mas eu quero que outras pessoas sejam felizes com Jesus. Eu não quero tão somente ter a certeza da salvação, mas eu quero que outras pessoas também gozem dessa certeza da salvação. E por isso o apóstolo Paulo fala o seguinte, se nós cremos na ressurreição dos mortos, nós podemos e devemos ser testemunhas verdadeiras. Agora, se a gente não crê
na ressurreição dos mortos, nós somos tidos por falsas testemunhas. Ou seja, nós estamos falando uma coisa e não estamos vivendo em acordo ou de acordo com aquilo que nós estamos anunciando. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo amarra. Ele começa com essa sentença e termina com essa sentença. Se os mortos não ressuscitam, ou seja, se nós, a igreja, não vamos ressuscitar, então Cristo não ressuscitou. Então não existe igreja, não existe salvação, não existe vida eterna, então é tudo nesse plano físico material aqui. Então Paulo é contundente com a igreja. Então, se nós estamos vivendo debaixo da orientação de Deus, precisamos crer sim na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus. E aí, mais uma vez, ele fala no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E é vã a vossa fé, como eu já expliquei, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se você não crê na ressurreição de Jesus, você ainda está carregado de pecado. Porque a ressurreição é a comprovação de que Jesus pagou os nossos pecados lá na cruz. Então, se você e eu não crermos na ressurreição de Jesus, nós estamos cheios de pecado. Se estamos cheios de pecado, teremos que enfrentar a justiça de Deus. E para enfrentar a justiça de Deus, nós não conseguiremos pagar os nossos pecados. Somente o justo Jesus é que pagou os nossos pecados lá na cruz do Calvário e comprou a nossa vida. Então, se a gente fala que não cremos na ressurreição de Jesus, nós estamos anulando a morte e a ressurreição de Jesus, e aí recai sobre nós toda a condenação. Então, veja que é importante nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus. E ainda no final, no versículo 18, amarrando aqui para finalizar, o apóstolo Paulo diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, a gente está dizendo o seguinte, que aqueles que partiram, aqueles que dormiram, aqueles que morreram no Senhor, pereceram, não são salvos. Olha que incrível, porque os nossos irmãos e irmãs das gerações passadas, que partiram no Senhor, que morreram na presença do Senhor, partiram com a certeza de que estarão com o Senhor. Então nós podemos também ter a convicção de que, ao partir dessa vida, nós estaremos com os nossos irmãos e juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então, a igreja cristã é a comunidade da ressurreição. A gente crê na morte de Jesus. A gente crê que Jesus pagou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. A gente sabe, a gente crê que ele comprou a nossa vida no Calvário, que ele pagou o escrito de dívida que era sobre nós no Calvário, mas ele ressurgiu ao terceiro dia. Glórias a Deus. E que a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Canaã, seja e continue sendo a igreja que crê na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. À noite, se Deus permitir, a gente continua nessa exposição bíblica.